Fala meus amigos, beleza? Nerd hoje estão aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez a gente vai falar do capítulo 123 de Chainsaw Man, que meus amigos, que capítulo brabo foi esse, cara? Tatsuki Fujimoto mais uma vez sacaneando com todo mundo, explodindo cabeça, se enganando todo mundo, cara, fazendo a gente pensar que o próximo demônio que aparecer seria o demônio da morte, mas não foi, foi o demônio da queda, com um poder tão quebrado quanto o próprio demônio da escuridão. Isso é um nível de poder demônio primordial, cara. E eu vou falar tudo isso aqui agora na review do capítulo 123, então já vai dando aquele like brabo, cara. E se inscreve para não perder os próximos vídeos de Chainsaw Man que eu vou estar trazendo para vocês aqui, beleza? Então agora, bora lá. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui, cara, é que tava muito estranho aquele comportamento de Asa, né? Alguns capítulos atrás ela já tava com aquele sentimento, aquele desejo de morrer, porque ela achou que seria a melhor coisa. E ali tá confirmado, velho, ela já tava sobre o efeito do poder desse demônio, com certeza. Porque a gente viu aqui nesse capítulo 123 que o poder do demônio tem a ver com isso, de penetrar na mente das pessoas pra fazer com que elas tenham pensamentos negativos. Agora falando aqui sobre o capítulo, velho, outra coisa que eu preciso muito comentar com vocês é a aparência desse demônio, velho. Eu preciso dizer, na moral, eu sou muito fã de Silent Hill e esse demônio, cara, essa aparência aí combinaria perfeitamente com o final boss de Silent, tranquilo. Muito bizarro mesmo, muito macabro, e a apresentação dele também foi perfeita, foi bem estilo Tatsuki Fujimoto, aquela calmaria que precede a tempestade, ou seja, chega lá, o demônio faz a apresentação como se fosse nada demais e algumas páginas depois você só vê caos e destruição, cara. É o que já tá começando a acontecer porque, olha o nome do capítulo, é aperitivo. Então daqui, cara, a gente já tem outro sinal de como o poder desse demônio é quebrado, velho. É muito roubado, porque assim, partindo do princípio de que o aperitivo é só o começo, e isso só foi uma amostra do poder desse demônio que a gente tá vendo aí, né? Porque você vê que quando o Asa tá desesperada ali, no caso é a Yoru que tá ali no controle, né? Ela tá correndo ali porque ela sabe que não tem como vencer esse demônio da queda. Então o demônio ele faz um gesto ali, bate palmas e aí começa o caos. Mas antes da gente ver o caos propriamente dito, né, que tá acontecendo lá no mundo real, o autor ele já mostra ali na prática como é que funciona o poder desse demônio, porque a gente vê ali dentro da mente da Mitaka, que a gente vê lá a Mitaka num lar para crianças órfãs, e ela no caso tinha um gato, e aí chega lá a responsável pelas crianças, dizendo para ela dar um gato para outra pessoa que tinha gatos também, e no final das contas a gente descobre que o gato da Mitaka acabou sendo morto, que tava lá no rio, justamente para poder a Mitaka ter a mente quebrada, cara, para poder ela ficar naquele sentimento profundo de tristeza junto com o medo, como a gente vê acontecer lá perto do final do capítulo. E como o próprio demônio da queda explica, quanto mais a mente se afunda, mais o corpo sobe, né? E é o que a gente vê acontecer ali com a Asa. Ela tá mal pra caramba, ela chegou a um ponto que deixou o medo tomar conta dela, e por conta disso a Yoru não pode mais assumir o controle, velho. Aí eu fico imaginando, como é que vai ser agora, cara? Será que o Denji novamente vai ter que salvar aí a Asa, velho? Provavelmente, né? Porque a gente já viu ali que a Nayuta quer que o Denji vai enfrentar esse demônio aí, porque ela gosta de ver o Denji lutar, e como ela mesmo falou lá, é um demônio que ela nunca sentiu o cheiro antes, porque é um bem perigoso, é o mais perigoso que ela pressentiu até hoje, então provavelmente vai precisar da ajuda de Denji nessa luta aí, cara, porque senão não vai ter jeito. Agora, aproveitando que a gente tá falando de Denji, galera, eu pensei em uma coisa aqui, né? O demônio diz que quanto mais a mente se afunda, mais o corpo sobe, ou seja, basicamente é assim que funciona o poder dele, é o demônio da queda, então faz a pessoa subir mais para poder ter uma queda ainda maior, mas eu acho que tem algo além. Mas o que eu queria falar aqui é o seguinte, a gente sabe que Denji, cara, ele tem uma personalidade muito doida. Denji, cara, ele tem uma coisa que os outros caçadores de demônios não têm e que os próprios demônios temem, então eu acho que esse vai ser um dos elementos chaves para poder o Denji vencer essa criatura aí. Eu acho que os poderes dela não vai funcionar muito bem na mente de Denji não, cara, porque desde pequeno a gente já viu que o Denji já passou por todo tipo de situação ruim, já teve que vender parte do corpo para sobreviver, sofreu ali nas mãos ali da máfia e tudo mais, então ele tem muita experiência de coisas ruins que ele passou. E eu acho que por esse motivo, né, de ele já ter superado tantas coisas, principalmente o que a gente viu ele passar ali no final da primeira parte de Chainsaw Man, é que ele vai conseguir sobreviver de alguma forma ao poder desse demônio. Ele não vai ter a mente controlada, ele não vai ter a mente dele quebrada, e por conta disso ele vai ter uma certa vantagem aí, cara, porque a gente viu que ele não conseguiu fazer nada ali contra o demônio da escuridão, que é um outro demônio também de nível demônio primordial, e a gente tá falando aqui de um demônio primordial também, cara, então seria uma luta praticamente impossível pra ele. Então eu acho que essa seria a vantagem que ele teria contra esse demônio aí. Por outro lado, tem aquele outro problema, se a gente lembrar do nome do capítulo, né, que é aperitivo, então, e o que vem depois? E o prato principal? E a sobremesa? Então essa é apenas uma parte do poder desse demônio aí. Podem
podem apostar nisso, cara. Isso é só o começo do apocalipse. Já vem se falando daquela profecia que o Yoshida disse ali, a profecia de Nostradamus. Então, esse demônio ele já chegou ali na Terra para iniciar esse apocalipse. Então, o que a gente tá vendo aí é só a ponta do iceberg. E outra coisa também, cara, que eu queria falar para vocês aqui, que eu já comentei num vídeo anterior, que eu tô começando a achar que existe uma outra forma de um demônio chegar na Terra sem precisar morrer. Porque a gente sabe, já foi dito isso, que um demônio primordial nunca morreu nem sequer uma vez. Então, como o próprio demônio da queda tá dizendo ali, eu estou aqui a pedido dos habitantes do inferno. Então, talvez exista alguma maneira de terem mandado ela pra Terra sem que ela precisasse morrer, cara. Agora, cara, outra coisa que me chamou a atenção nesse demônio da queda aí, que ali na apresentação dele, ele diz assim: todavia, por favor, tenha em mente que aqueles que deixarem comida sobrando irão sentir o gosto da morte. Então, teve toda uma coisa que fez parecer até que esse demônio, na verdade, seria o demônio da fome, porque tem aquela temática da comida, da refeição e tudo mais. Se vestiu ali parecendo um Masterchef e tal. Então, não sei se de alguma forma ele estaria relacionado ali com o demônio da fome, mas eu acredito que não. E eu acho que é como o autor quis representar esse demônio aí. Agora, falando sobre o demônio em si, o demônio da queda. Então, de fato, faz sentido esse ser um demônio primordial, pelo menos em minha opinião, porque esse é um medo, cara, que eu acho que existe desde sempre. Quem nunca teve um medo de cair pelo menos uma vez na vida? Seja lá o que for, seja cair de bicicleta, seja cair da escada, cair de uma ponte, cair de avião, cair de um precipício. Pelo menos uma vez na vida alguém teve esse medo, cara. Então eu acho que isso é muito natural. Eu acredito que o autor foi muito esperto em ainda não ter revelado o demônio da morte, que provavelmente vai ser um top 3 mais fortes aí de Chainsaw Man. E, cara, eu fico me perguntando como é que vai ser esse tal desse apocalipse, velho. Vai ser uma parada muito louca mesmo. Tipo assim, eu acho que não vai ser nada convencional como a gente tá acostumado a ver as coisas ali citadas na Bíblia, porque a gente já viu que tem muitas coisas que o autor, ele se inspira em elementos bíblicos, claro, mas ele faz a adaptação do jeito dele, ele mostra as coisas a partir da visão dele. Então a gente vai ver algumas questões diferentes aqui. Algo que eu tinha pensado, né, nessa questão de iniciar o apocalipse e relacionado também a esse poder desse demônio, onde ela diz assim, vamos começar com um aperitivo e tudo mais. Eu acho que a gente não vai ver um inferno ainda propriamente dito, mas se vocês lembrarem, da primeira vez que o inferno apareceu, o demônio da escuridão apareceu através de uma porta, e lá no final do capítulo a gente vê um personagem aleatório lá sendo transportado por uma porta. Então eu fico imaginando, será que não seria um portal direto para o inferno? Mas será que eles não seriam transportados para lá, para permanecerem lá, ou ficarem lá para sofrer algum tipo de punição e depois retornarem para a Terra com a aparência demoníaca ou totalmente destruídos, alguma coisa assim? Isso chegou a passar pela minha cabeça também, mas uma coisa é fato, isso é só o começo, isso é só o aperitivo, como a própria mesma diz. E, cara, eu vou ficando por aqui. Eu tô numa expectativa muito grande para os próximos capítulos que vem, e eu gostaria muito mesmo de saber a opinião de vocês. O que é que vocês acharam nesse capítulo? Deixem aí, pelo amor de Deus, os comentários de vocês, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu esse vídeo, e até a próxima. Falou? Fui!